Bem-vindos ao canal do professor Paulo Falsetti, de Física. Vamos resolver a questão 92 do Enem de 2020 do caderno amarelo, do segundo dia de aplicação da prova. Aqui está a questão 92. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se aí tem as 5 alternativas, aqui, o aumento da pressão interna e os riscos de explosão, a dilatação da panela e a desconexão com sua tampa, a perda da qualidade nutritiva do alimento, a deformação da borracha de vedação ou o consumo de gás desnecessário. Vamos analisar como que a água se comporta nesse processo de cozimento. Temos uma panela, no qual inserimos o alimento e colocamos água. Posteriormente, inicia-se o procedimento de aquecimento. E a água que está ali numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, eleva-se essa temperatura para 100 graus Celsius e começa ali a borbulhar essa água, que é quando atinge a temperatura de ebulição e começa a ter o vapor de água, porque parte da água líquida começa a se transformar em vapor. Neste caso, podemos analisar como é que a temperatura se comporta ao longo do tempo. Tá? Então, temos aqui um gráfico de temperatura em função do tempo e vamos analisar os procedimentos que ocorreram. No início, quando foi de 25 graus a 100 graus Celsius, houve um procedimento de aquecimento, então a temperatura se eleva. E esse procedimento está relacionado ao calor sensível, que consiste na absorção do calor que está sendo fornecido pela chama, neste caso. E a água permanece no estado líquido. Posteriormente, ao atingir 100 graus Celsius, essa temperatura permanece constante, que é no momento onde começa a ocorrer a transição de fase da água, de líquido para vapor. E essa temperatura, esse processo está relacionado ao calor latente, que é a mudança de fase, onde a temperatura é constante para substâncias puras, como a água. E posteriormente temos a situação na qual toda a água ali no estado líquido foi para o estado gasoso e agora você tem um aquecimento desse gás que se formou. Então, de novo, está relacionado ao calor sensível, que é a absorção do calor. Vamos analisar como a temperatura de ebulição está relacionada com a altura. Se eu realizar esse processo de cozimento próximo ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água será de 100 graus Celsius. Se eu realizar um ponto mais alto, ela será menor, aqui no caso em torno de 90 graus Celsius. Isso está relacionado à diferença de pressão entre esses pontos, porque a pressão próximo do nível do mar, a pressão atmosférica próximo ao nível do mar, ela é maior, enquanto que num ponto mais alto ela é menor. E isso está relacionado ao diagrama de fase da água, que é um diagrama que relaciona a pressão e a temperatura. Aqui temos o perfil do diagrama de fase da água, na qual temos a região onde a água é sólida, ela é líquida e ela é vapor. Aqui a curva verde é a curva de fusão e solidificação. Se eu estiver num processo que passa de sólido para líquido, eu tenho a fusão. Se for o processo contrário, eu tenho ali a solidificação. No caso, a linha azul é a curva de ebulição ou condensação. Se eu estou passando da fase líquida para a fase de vapor, temos a ebulição. Se for o processo contrário, temos a condensação. E temos aqui a curva de sublimação, na qual, se estiver ocorrendo uma mudança de fase de sólido para vapor, nós temos a sublimação. E o processo contrário também é denominado sublimação. Então, temos também aqui o ponto triplo da água, que ocorre ali em 0,01 graus Celsius a uma pressão de 0,006 atm, ou seja, a atmosfera. Nesse ponto, tanto o estado sólido e líquido e vapor, eles coexistem. Neste caso, vamos analisar
a mudança da temperatura de ebulição da água com relação à mudança de pressão no ambiente. A 1 atm, a temperatura de ebulição da água é em torno de 100 graus Celsius, que seria ali o ponto de ebulição inicial dessa situação. Ao aumentar a pressão do ambiente, por exemplo, para 2 atmosferas, vamos ter uma nova temperatura de ebulição, né? Um novo ponto de ebulição, que seria ali a 120 graus Celsius. E o que isso significa? Significa que a água permanece em estado líquido em temperatura maior. Disso que surge o conceito da panela de pressão, que consiste em uma panela que tem uma tampa que veda o recipiente. E posteriormente inicia-se o procedimento de aquecimento, indo de 25 a 120 graus Celsius, e inicia-se lá o processo de ebulição da água, né? Esse 120 graus Celsius é a temperatura de operação da panela de pressão. E nós temos aquele chiado típico que sai da válvula de escape do vapor, que consiste ali numa válvula que em determinada pressão começa a liberar o vapor para evitar um aumento muito grande da pressão interna da panela de pressão. A pressão interna ali de operação da panela de pressão é de cerca de 2 atm, 2 atmosferas. Voltando lá nas alternativas, vamos analisar cada uma de acordo com os conceitos que foram abordados. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Vimos que existe uma válvula aqui que elimina esse vapor a fim de evitar um aumento muito significativo da pressão interna da panela de pressão, evitando acidentes, né? E também existe também uma válvula de segurança nessa tampa que evita com que a panela de pressão venha a explodir. Ou seja, se uma pressão chegar a ser muito alta, essa válvula vai se romper e vai escapar o gás por essa válvula. Então podemos eliminar a alternativa A. A alternativa B está relacionada à dilatação da panela e à possível desconexão com a sua tampa. No entanto, a panela e a tampa são feitos do mesmo material, ou seja, mesmo coeficiente de dilatação térmica. E devido a isso, ao aquecer esse material, tanto a tampa como a panela vão expandir igualmente. Então não haverá uma desconexão da tampa. E para reforçar essa vedação do sistema, existe essa borracha no contato entre a tampa e a panela, que tem certa flexibilidade e consegue acomodar algumas diferenças que venham a ocorrer. Então podemos eliminar a alternativa B. A alternativa C está relacionada à perda da qualidade nutritiva do alimento. Devemos lembrar que, como a panela de pressão ela opera em uma temperatura maior de 120 graus Celsius, você tem um tempo menor para o cozimento, que acaba preservando a qualidade nutritiva desses alimentos. Então podemos eliminar a letra C. A letra D está relacionada à deformação da borracha de vedação. No entanto, essa borracha ela vai ser projetada para não deformar. Os engenheiros vão projetar essa panela de pressão, o responsável vai projetar essa panela de pressão de maneira que a borracha não venha a derreter ou a deformar, né? Nesse caso, na temperatura de operação da panela de pressão, que é de 120 graus Celsius. E lembrando que essa temperatura se mantém constante, porque está ocorrendo uma transição de fase ali de líquido para gasoso, ou seja, para o vapor. Então podemos eliminar a alternativa D. Sobrou apenas a letra E, que está relacionada ao consumo de gás desnecessário. Vimos que no gráfico de temperatura com o tempo, ao atingir a temperatura de transição de fase, nesse caso 120 graus Celsius, a temperatura se mantém constante. Então fornecer mais energia, muito mais energia, não vai fazer diferença, vai se manter na mesma temperatura. E por isso que se diminui a chama e por sua vez diminui o consumo do gás, nesse caso. E a alternativa correta é a alternativa E. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.